Shalom, peregrinos! Muito bem-vindos à nossa série de programas, de podcasts sobre o que é milagre. Se você ainda não escutou o nosso primeiro programa, O que é um milagre, eu peço gentilmente que você pare este áudio, volte e escute o primeiro programa para que você possa ter uma experiência e uma explanação melhor sobre o que é um milagre. Neste segundo programa, você é meu convidado para juntos falarmos sobre o que a Bíblia nos diz sobre milagre. É importante a sua opinião. Você já conhece, o nosso telefone é o 43 99924 8669. Participe conosco, envie sua sugestão, envie sua opinião, envie suas perguntas. Agora vamos juntos compreender um pouquinho o que a Bíblia designa por milagre. Quando os homens da antiguidade sentiam o poder de Deus em determinados acontecimentos mais fortemente do que em outros, falavam de milagre. Com os escritores bíblicos, a coisa também não era diferente. E, no entanto, a sua concepção do milagre se diferenciava em alguns pontos importantes daquela do seu mundo ambiente. Examinemos isto mais de perto. Procuremos ter uma visão do conjunto daqueles fenômenos que a Bíblia considera como sinais, milagres, feitos ou prodígios de Deus. Os mitos do mundo de Israel descreviam a gênese do mundo como uma luta dos elementos caóticos da natureza, dos quais as divindades foram as primeiras a surgir. De acordo com a fé de Israel, pelo contrário, no começo Deus aparece com o seu pleno e absoluto domínio sobre todos os poderes. Por isso é que já a criação é considerada como prova do poder de Deus e a liturgia de Israel a celebra como prodígio. Quando nós olhamos para o Salmo 136, nós conseguimos compreender isso. Pegue sua Bíblia, acompanhe comigo. Ele vem nos dizer assim nos versículos de 4 a 7. Agradecei ao Senhor dos Senhores, o único que fez grandes prodígios, que fez o céu com sabedoria, que firmou a terra sobre as águas, que fez os grandes luzeiros. Uma outra diferença consiste em que o mundo ambiente de Israel, os astros, as forças vitais e mortíferas da natureza, as fontes, os rios e as árvores eram consideradas como divindades. Isso para os outros povos fora o povo de Israel. Celebravam nos grandes cultos astrais e nos cultos da fertilidade, pois destas potências divinas dependiam a prosperidade e a ruína dos homens em volta de Israel. Israel, pelo contrário, não cultuava nenhuma divindade da natureza, e se ocasionalmente isto acontecia, era considerado um desvio. Era sobretudo no modo de dispor e de contar a história humana que Israel sentia a poderosa atenção de Deus. A crença de Israel nos feitos prodigiosos do Senhor se acha expressa na confissão de que é Deus quem cuida, ao mesmo tempo, de cada indivíduo e de todo o povo ao longo de toda a história. O Salmo 107, um dos cânticos litúrgicos de graças, nos testemunha a convicção de que Deus está presente na vida pessoal de cada indivíduo e que o salva de situações perigosas. 4 são os grupos de pessoas que o Salmo convida a render graças a Deus, por sua clemência e pelos seus prodígios em favor dos homens. Os viajantes que alcançaram o seu caminho depois de errar pelo deserto, os prisioneiros libertados, os doentes que obtiveram a cura, os navegantes resgatados dos perigos do mar. Não se diz de conformidade com a concepção do milagre segundo a antiguidade. Até que ponto se trata de situações perigosas as quais, humanamente falando, não ofereciam a mínima possibilidade de salvação. O que importa é que os homens tenham conhecido a salvação e vejam nela uma ajuda divina, ou mais precisamente, a salvação de Deus que eles acreditavam
estar sustentando e conduzindo todas as suas vidas. Irmãos, a crença de Israel, segundo a qual o Senhor cuida não somente dos indivíduos, como também de todo o povo, encontrou sua expressão toda particular nas narrativas dos milagres relacionados com a saída do Egito, como a marcha pelo deserto e com a conquista do país, como o milagre da sarça que arde e não se consome, os das 10 pragas do Egito, o da travessia do mar dos caniços, o do maná e da água, o da queda dos muros de Jericó e os da parada do sol durante a batalha de Gabaon. Estas narrativas de milagres se acham a serviço de uma interpretação da história na perspectiva da fé. Com estas narrativas, Israel proclamava: em última análise, é a providência de Deus e os cuidados para conosco, e não o próprio desempenho nem a capacidade política, que fazem com que as tribos morassem e fossem libertas em um país fértil. Desta interpretação do passado, à luz da fé, surgia na consciência do povo a certeza de que Deus os governava no presente e operava a salvação no futuro. Ao lado das narrativas a respeito dos prodígios da criação e da ação da providência de Deus, tanto na existência dos indivíduos como de todo o povo, encontramos também um grupo de relatos de outro gênero. Referimos-nos aqui à narrativa dos milagres particulares, atribuídos aos profetas Elias e Eliseu. Estes milagres se realizam no círculo restrito e íntimo dos discípulos. Estes 2 homens parecem sempre possuir o poder de operar milagres, multiplicar o óleo, a farinha e o pão, purificam as fontes, a comida venenosa torna-se saudável, as tropas da polícia do rei são devoradas pelo fogo, os mortos ressuscitam e muitas outras coisas acontecem. Foi assim que a posteridade fixou literalmente em narrativas os poderes milagrosos de Elias e Eliseu, dos quais não se pode duvidar. A Bíblia se interessa por elas na medida em que elas expressam a legitimação e o poder divino dos profetas. Em comparação com um período de quase 2000 anos de história de Israel e com o volume dos 2 livros, os milagres e os relatos sobre milagres ocupam um espaço muito reduzido, o que é de se estranhar. No Novo Testamento, esses relatos desempenham um papel muito maior. Nos escritos do Novo Testamento, encontramos textos que falam de curas, de ressurreições dos mortos, os chamados milagres no plano da natureza, os milagres do vinho e da multiplicação dos pães, da tempestade acalmada, da caminhada sobre as águas, da pesca abundante, da figueira ressequida e ainda o grupo dos milagres por concomitância, ou seja, os acontecimentos relacionados com a concepção, nascimento, transfiguração, morte, ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus. E tudo isso veremos nos nossos próximos programas. O que nos chama particularmente a atenção é o fato de que as expulsões de demônios, ao contrário do que acontece no Antigo Testamento, ocupam um lugar central na obra de Jesus. Se o próprio Novo Testamento como um todo, em geral, só pode ser entendido tendo seu Antigo Testamento como pano de fundo, isso vale de modo especial para os relatos de milagres. Os escritores, tanto do Antigo como do Novo Testamento, participam da mesma visão do mundo, da mesma maneira de considerar e interpretar a história à luz da fé. As tradições do Antigo Testamento já nos falam de milagres parecidos e, sob certos aspectos, até mesmo iguais aos do Evangelho. Além do mais, como veremos mais adiante, a maneira de narrar os milagres do Novo Testamento e a mensagem que eles encerram se acham em estreita relação com os textos do Antigo Testamento.
Mas é na visão do fiel que os milagres do Novo Testamento se revestem de uma característica peculiar no confronto com os milagres do Antigo Testamento. Esta visão expressa também de maneira muito acentuada a diferença que existe entre os milagres do Novo Testamento e os milagres do mundo antigo, a saber, que a ação salvífica de Deus em favor do homem, tal como ela se manifestou na vida e nos feitos prodigiosos de Jesus, possui um caráter definitivo. A ressurreição e a glorificação de Cristo nos mostram que a resposta de Deus ao homem e a sua consumação é definitiva e irrevogável. A consumação do homem e da sua história já se realizou, germinalmente em Cristo, e a vitória definitiva sobre todas as forças que ameaçam a vida, vitória da qual a ação de Jesus foi um sinal, já aconteceu. É somente o Novo Testamento que nos oferece uma tal compreensão dos milagres. Depois desta visão de conjunto, respondamos à pergunta: o que a Bíblia designa ou fala por milagre? Os milagres, segundo a Bíblia, são acontecimentos estranhos que o crente entende como sinais da ação salvadora de Deus. Entre os milagres se inclui, por natureza, a dimensão da fé. Os milagres de Jesus são também, por natureza, promessas da salvação definitiva e sua realização germinal. A Bíblia e o seu mundo ambiente não colocam a questão de saber ser um milagre, se ele viola ou não as leis da natureza. A Bíblia não pode colocar esta questão, porque não conhece a noção da lei natural da época moderna. Por outro lado, porém, ela vê todos os acontecimentos em conexão com a ação eficaz de Deus e com sua presença solícita no mundo. Verdadeiramente, existem sinais mais ou menos claros desta atuação de Deus. A crença bíblica a respeito do milagre não consiste propriamente na convicção de que para Deus nada é impossível. Ela confessa que Deus quer a salvação dos homens, que Ele a pode realizar e que a conduzirá à realização definitiva. É disto que os milagres são sinais. Queridos irmãos e irmãs, qual é a sua opinião? O que você entendeu? Qual é a sua questão, a sua dúvida sobre este nosso segundo episódio do podcast? No nosso próximo encontro, nós vamos conversar um pouquinho sobre os milagres de Jesus e como eles são sinais para nós. Esperamos vocês. O nosso telefone você já sabe, 43 99924 8669. Até o nosso próximo encontro, nosso terceiro programa. Shalom!